Oi pessoal, meu nome é Denise e por ordem do Espírito Santo de Deus eu estou gravando esse vídeo. O título desse vídeo é o jejum, vou até pegar aqui minhas anotações. O jejum de 3 dias que livra da morte. No dia 3 de outubro eu estava fazendo um almoço na minha casa e o Espírito Santo falou claramente comigo: o jejum de 3 dias que livra da morte. E na mesma hora que o Espírito Santo falou isso, ele me levou à minha memória lá no livro de Esther, que está aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, onde uma moça judia chamada Hadassa foi levantada como rainha da Pérsia para um tempo como este, para um tempo de livramento da morte, porque Deus conhece o nosso futuro. Ele sabe o futuro, o meu futuro, o futuro da minha cidade, do meu estado e do meu país, do nosso país, que é o Brasil. E o Espírito Santo falava comigo enquanto eu fazia comida e dizia: o jejum de 3 dias que livra da morte. E eu quero falar com vocês rapidinho sobre essa história de Esther. Antes ela se chamava Hadassa, uma moça judia que foi levantada por Deus como rainha da Pérsia, porque um dia um homem chamado Amã iria convencer o rei a fazer um decreto para matar todo o povo judeu. Eu não tenho como contar os detalhes para você aqui, porque o Espírito Santo me falou para focar em outras coisas desta história. E a Esther, lá no capítulo 4, Esther capítulo 4, versículo 16, Esther convoca um jejum de 3 dias. Todo o povo ia jejuar para que eles fossem livres do genocídio, para que eles fossem livres da morte. Antes de falar para vocês ler aqui, eu quero falar para vocês o que seria a palavra genocídio. É um extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, um grupo étnico, racial ou religioso. O que é deliberado? Que se decidiu, que se resolveu, que foi feito de propósito ou com uma determinada intenção. Então o genocídio é um extermínio deliberado para acabar com uma raça, para acabar com um povo, para acabar com até mesmo com algum tipo de religião, algum religioso. Então assim, a Esther se levantou nesse tempo contra o genocídio. E o que Deus manda ela fazer? Jejum de 3 dias. Todo o povo judeu fez um jejum de 3 dias. Está escrito lá no capítulo 4, versículo 16: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Versículo 17: então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Esther lhe ordenou. Neste momento que o Espírito Santo me lembrou do livro de Esther e do jejum de 3 dias, o Espírito Santo me dá uma outra ordem e diz assim: eu quero que tu faça jejum de 3 dias por esta nação, pelo país, pelo Brasil. E qual o objetivo deste jejum? Que a cegueira espiritual que está sobre a nação, que a cegueira espiritual que está até mesmo sobre alguns crentes que estão sentados nos bancos da igreja, que essa cegueira espiritual caia por terra no nome poderoso de Jesus. Um parênteses eu quero abrir. Jesus chamava de hipócrita aqueles que jejuavam e iam para as praças públicas lá, para meio do povo, dizer: eu estou jejuando, eu sou dizimista, isso, aquilo, e vinham com aquela aparência de coitado, de cansado, de desnutrido, para impressionar o povo que ele jejuava, e Jesus não gostava disso. Mas o objetivo de eu fazer esse jejum de 3 dias, eu comecei esse jejum ontem, no dia 28, antes da 1h da tarde, porque o Senhor me mandou, e eu vou entregar esse jejum na segunda-feira, antes da 1h da tarde, e o Espírito Santo me deu mais uma ordem: eu quero que tu grave um vídeo e fale da história de Esther, fale que o povo se levantou com 3 dias de jejum pela nação, para que fosse livre do genocídio. E talvez alguém diga assim: mas Denise, por que tu está falando de genocídio? O nosso país não corre esse risco. Querido, escuta uma coisa: amanhã é dia 30, segundo turno das eleições,
existem projetos, leis que serão feitas para que haja um extermínio de algumas populações, como que se o aborto for liberado, haverá extermínio de pessoas, haverá morte. Se as drogas forem liberadas, haverá morte. Muitos jovens, muitas pessoas morrendo por causa das drogas. Se por acaso pequenos delitos forem isentos de punição, matarão por besteira. Eu já vi reportagens onde jovens, pessoas que não quiseram entregar seu celular e levar um tiro, foram assassinados porque não quiseram entregar o seu bem. Então tudo caminha para que aconteça o genocídio, para que aconteça a morte através do aborto, para que aconteça a morte através da liberação das drogas, para que aconteça a morte através da isenção de punição por pequenos delitos. Queridos, eu estou aqui para falar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Espírito Santo me mandou aqui gravar esse vídeo para dizer algo impressionante, que é profético e que está na palavra de Deus. Você sabe qual foi o dia que foi decretada a morte dos judeus? Está lá em capítulo 3, versículo 13. E as cartas, que são os decretos mandados para dizer o dia que os judeus iriam ser mortos, capítulo 3, Esther, capítulo 3, versículo 13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios, e todas as províncias dos reis que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em o mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse o seu despojo. Profecia de Deus há milhares de anos atrás. No dia 13 do mês 12, foi feito um decreto lá no tempo da rainha Esther, que antes se chamava Adassa e agora se chamava Esther, estrela para brilhar e para fazer a diferença naquele lugar que Deus colocou ela, chamada Esther, a estrela que foi chamada por Deus para brilhar, para ser usada num tempo como esse. No dia 13 do 12º mês, no dia 13 do 12º mês, foi decretada a morte de todos os judeus. E você que conhece a palavra de Deus sabe que o judeu é o povo de Deus, é o povo de Israel, é o povo que Deus fez uma aliança, um concerto. E havia morte planejada para esse povo. Se você tem temor a Deus, se você tem intimidade com Deus, você conhece o mundo espiritual e você sabe a gravidade que é se omitir em tempo de guerra, em tempo de luta, em tempo de que tem que clamar e clamar a Deus para que a luz predomine sobre as trevas. E o clamor neste vídeo é: te levanta em nome de Jesus e faz alguma coisa. Está escrito lá no Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem, Ele lhes fará saber o seu concerto, a sua aliança. Aqueles que têm intimidade com o Senhor conhecem os seus segredos. Aqueles que têm intimidade com o Senhor conhecem o mundo espiritual. Aqueles que têm intimidade com o Senhor têm o temor de Deus em suas vidas e não conseguem ficar calado, e não conseguem ficar de braços cruzados num tempo como este. O Brasil é do Senhor Jesus, a nossa nação é de Deus. Salmo 33, não me lembro o versículo, mas diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está escrito, e eu clamo agora e digo: Senhor, a nossa nação te escolheu como Deus, e está escrito na tua palavra que a nação que te escolhe como Deus é um povo feliz. E eu gravo esse vídeo, querido, a pedido do Espírito Santo. Não foi pedido, porque o Espírito Santo chega uma hora na vida da gente que a gente obedece ou obedece, que Ele manda na nossa vida, Ele manda nas nossas ações, naquilo que sai da nossa boca, naquilo que eu vou gravar, naquilo que eu tenho que fazer. Ele me mandou fazer esse jejum começando dia 28, vou entregar na segunda-feira, dia 31 de outubro, às 13 horas, mas Ele me mandou gravar esse vídeo para dizer que Ele também te chama para esta luta, que Ele te chama para esta batalha, e aquilo que o Espírito Santo mandar você fazer, faz.
ore de madrugada, jejua, faz alguma coisa, mas não deixa o nosso país ser entregue nas mãos das trevas. Te levanta como luz, porque a Bíblia fala que nós, o povo de Deus, somos sal da terra e luz do mundo. Não te omita nesse tempo. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está escrito, comete pecado da omissão. Não te omita, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te convença, que essas palavras, queridos, fiquem no teu coração, e o Espírito Santo chama por ti. O Espírito Santo chama por essa nação, clama, ora, jejua, mas não se omita, seja luz nesse tempo de trevas, em nome de Jesus. E eu quero orar com você, pedir que o Senhor continue reinando na nossa pátria e na nossa nação, em nome de Jesus. Senhor amado, neste momento, Senhor, a tua palavra, Senhor, que foi escrita lá no tempo de Esther, é tão real, é tão verdadeira e é tão, Senhor, verdade isso nos tempos de hoje, como foi no passado, Senhor. Havia um decreto no dia 13 do mês 12, para que todos os judeus morressem. E agora, Senhor, existe uma data, dia 30 de outubro, ó Pai, onde vai ser decidido, Senhor, o destino da nossa nação. E no nome poderoso de Jesus eu clamo a Ti, que toda a cegueira espiritual que está sobre a Tua igreja, que está sobre aqueles que não tinham entendimento espiritual, que essa cegueira caia por terra, no nome poderoso de Jesus, que os olhos sejam abertos e que a Tua igreja, Senhor, tome a decisão certa, que a Tua igreja se levante nesse tempo como luz do mundo, para, Senhor amado, clamar, Senhor, para que esta luz, Senhor, brilhe na nossa nação, para que esta luz resplandeça no nosso mundo. Usa cada um dos Teus servos, Senhor, que tem temor a Ti, e aquele que não tem temor, que neste momento cai um temor sobrenatural sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, e que o Teu amor, junto com o temor, alcance cada um, e que ele se posicione espiritualmente, no nome poderoso de Jesus. Amém. Querido, se você crê nessas palavras que eu disse nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, e que muitas pessoas possam ser, possam se animar, e alguém que de repente não estava decidido possa se decidir, e possa se levantar em nome de Jesus e fazer a sua parte. Não se omita em tempo de guerra, te levanta e faz aquilo que o Espírito Santo te mandar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo para você e amém.